Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Bruno. E conforme discutido em sala de aula, nós vamos fazer uma revisão virtual, né, dos principais aspectos estudados em sala de aula a respeito da contabilidade, aspectos introdutórios. Como é que será essa revisão? Ou seja, nosso cronograma, primeiro nós vamos fazer uma revisão propriamente dita. E no segundo momento nós vamos fazer a resolução de exercícios de diversos certames aí. Bem, vamos falar dos aspectos teóricos mesmo da contabilidade, só que aqui numa perspectiva revisional. Bem, a contabilidade, a contabilidade. A contabilidade, como qualquer outro ramo do saber, ela é uma ciência. Ciência, tudo bem, Bruno, mas toda ciência ela tem um objeto de estudo, como o direito, ele estuda as relações jurídicas relevantes, a economia estuda a escassez dos recursos numa sociedade. E a contabilidade? O que é que a contabilidade estuda? Bem, a contabilidade tem por objeto de estudo o patrimônio. O patrimônio. Patrimônio esse que é conjunto de bens. Deixa eu escrever aqui. Conjunto de bens, conjunto de direitos e conjunto de obrigações. Então, esse que é o objeto de estudo da contabilidade, ou seja, o conjunto de bens, direitos e obrigações, tudo isso aqui associado a uma pessoa física ou pessoa jurídica. Bem, uma vez visto o objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio, ela tem objetivos. Então, quais seriam os objetivos da contabilidade? Podemos dividir esses objetivos em duas grandes vertentes. Um primeiro seria o controle e a apuração. Bom, como nós falamos que a função da contabilidade, ou o objetivo da contabilidade, perdoe, é o controle, na verdade, nós estamos exercendo a função administrativa da contabilidade. Administrativa. Então, como nós estamos promovendo o controle sobre esse patrimônio, nós estamos diante do controle, exercendo o controle sobre o patrimônio. Quando nós estamos falando da apuração, nós estamos, na verdade, visando verificar os aspectos no que diz respeito à função econômica. Econômica. Essa função econômica, na verdade, ele vai apurar a variação ocorrida nesse patrimônio. A variação ocorrida nesse patrimônio. E aí nós podemos verificar que na função aqui econômica nós vamos verificar a presença do lucro ou do prejuízo. Então, esse que é a contabilidade quanto aos objetivos. A primeira é o controle, né, a função administrativa, e a segunda seria a apuração, também conhecida como função econômica, que seria apurar o lucro ou o prejuízo. Bem, além disso, a contabilidade tem objetivos finais. Objetivos finais, também conhecido como finalidades. Esses termos são intercambiáveis, ou seja,
ou você utiliza objetivos finais ou finalidades, quer dizer a mesma coisa. E quando nós estamos nos referindo a isso aqui, o objetivo final da contabilidade é prover informações aos usuários da contabilidade sobre o patrimônio, sobre seus aspectos qualitativos e quantitativos. Então, como nós estamos falando da função ou da finalidade da contabilidade, nós estamos nos referindo à capacidade de ela prover informações aos usuários da contabilidade. Esses usuários da contabilidade, notadamente, são credores e financiadores, sobre o patrimônio, sobre os seus aspectos quantitativos e qualitativos. Eu vou pegar um outro slide aqui e vou tentar resumir mais uma vez a matéria. Bem, então nós vimos que a contabilidade é uma ciência. A contabilidade é o que? Então, contabilidade. 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 Ela tem objetivos, tem finalidades e, além disso, nós não devamos nos esquecer das técnicas contábeis. Ou seja, como é que eu vou conseguir alcançar os objetivos da contabilidade? Ou seja, controle e apuração. Como é que eu vou conseguir obter as finalidades, que é prover informações, sem é, ter um conjunto de técnicas, né, para alcançar todas essas vertentes, quer no campo do objetivo, quer no campo da finalidade. Aí eis que surge as técnicas contábeis, que são quatro. Ou seja, temos a auditoria. Deixa eu apagar aqui, gente, porque não ficou legal. Então temos as técnicas contábeis. Essas técnicas contábeis, na verdade, são os instrumentos, né, com os quais a contabilidade se vale para alcançar seus objetivos finais, como também, é, como também os seus objetivos. Então, temos quatro técnicas, que é a análise de balanço, ou análise das demonstrações contábeis, a auditoria, temos a escrituração e temos as demonstrações contábeis. A auditoria é uma técnica contábil que vai verificar o que ocorreu com o que deveria ocorrer. Ou seja, na verdade, é uma atividade que tem por objetivo verificar se essas demonstrações contábeis foram confeccionadas de acordo com os princípios de contabilidade aceitos no Brasil. Princípios de contabilidade. Então, na verdade, ela vai verificar se aquelas demonstrações contábeis elaboradas pela companhia estão de acordo com esses princípios de contabilidade, ou seja, ela confronta o que deveria ocorrer, ou seja, a confecção dessas demonstrações contábeis de acordo com os princípios de contabilidade,
com o que ocorreu e vai verificar, será que essas demonstrações contábeis confeccionadas por uma determinada companhia está de acordo com os princípios de contabilidade aceitos no Brasil, bem como e características qualitativas. Então, é isso que vai fazer a auditoria, ou seja, ela vai confrontar o que ocorreu com o que deveria ocorrer. A escrituração, por sua vez, é a técnica contábil que vai promover os registros contábeis. Ou seja, aqui temos o que? Uma técnica contábil que vai promover o registro de forma cronológica, sistemática, obedecendo uma certa metodologia, aqueles registros econômicos pelos quais a entidade incorreu e que vai ser sumarizado nas demonstrações contábeis, que é uma técnica contábil que vai evidenciar, né, a posição econômica financeira da companhia, a mutação do patrimônio, as fontes de recursos, para que então o usuário da informação contábil possa tomar suas decisões de ordem econômica. E por fim, temos a análise de balanço, que na verdade é uma decomposição dessas demonstrações contábeis, né, para verificar, do ponto de vista econômico financeiro, se a empresa encontra-se numa situação vantajosa ou não. Então, isso que é a contabilidade, gente. Então, a contabilidade tem um objeto de estudo que é o patrimônio. Tem objetivos que é o controle e apuração desse patrimônio. Tem objetivos finais, que é prover informações. E tem técnicas. Técnicas contábeis. Quais são? A escrituração, a auditoria, tem a análise de balanço, muito embora esse termo seja um tanto quanto antiquado. Na verdade, o mais, digamos, moderno seria chamar análise das demonstrações contábeis e a própria demonstrações contábeis. Então, isso que seria, né, contabilidade. Deixa eu pegar aqui uma outra. Então, isso, na verdade, aqui temos o resumo do que nós falamos em sala de aula. E aqui nesse resumo, contabilidade. Então, isso aqui que seria a contabilidade. O objeto de estudo seria o patrimônio das entidades, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Tem objetivos que é controle sobre esse patrimônio e apuração. Tem objetivos finais, também conhecido como finalidade, que é prover informações acerca desse patrimônio aos mais variados usuários da informação, sendo que os usuários da informação contábil, principalmente considerando o contexto do CPC 00, são os credores e financiadores da empresa, da entidade mais precisamente, e as técnicas contábeis, ou seja, os instrumentos com os quais a contabilidade se vale para alcançar seus objetivos, que são a escrituração, a auditoria, a análise de balanço, ou modernamente falando, a análise das demonstrações contábeis e a própria demonstração ou demonstrações contábeis. Bem, uma vez feita essa revisão acerca
da contabilidade, do objeto de estudo da contabilidade, das técnicas contábeis, dos objetivos da contabilidade, bem como das finalidades da contabilidade, vamos agora falar a respeito da utilidade informacional da contabilidade. Nós discutimos em sala de aula, deixa eu escrever aqui a matéria. Utilidade informacional da contabilidade, certo? Como nós falamos em utilidade informacional da contabilidade, nós vimos em sala de aula que as demonstrações contábeis, a informação gerada pela contabilidade, ela serve de grande valia para agentes econômicos tomarem decisões de ordem econômica. Por exemplo, quando você tem uma determinada empresa e quer obter um empréstimo junto a uma instituição financeira, essa instituição financeira ela vai se valer das informações geradas pela contabilidade da sua empresa, para verificar o quão bom pagador você é e que se você seja, digamos, faça jus, né, ao empréstimo que você está obtendo está querendo obter junto a essa instituição. Então, a utilidade informacional da contabilidade é isso, ou seja, na verdade, ela serve como um instrumento, né, para mitigar incertezas, né, existentes entre agentes poupadores e é, agentes demandantes de recursos, ou seja, agentes superavitários e agentes deficitários. Bem, mas para que eu possa alcançar essa utilidade informacional da contabilidade, eu preciso levar em consideração dois aspectos, ou seja, os princípios de contabilidade, como também as características qualitativas. Então, quando eu estou diante do contexto da utilidade da informação contábil, ou seja, na verdade, quando ela funciona dentro de um mercado como um instrumento balizador e capaz de auxiliar os agentes acerca de decisões de ordem econômica, temos que observar dois aspectos, que são os princípios de contabilidade e as características qualitativas da informação contábil. Os princípios de contabilidade, na verdade, são princípios que devem ser seguidos pelos profissionais da contabilidade, ou seja, pelos aqueles operadores da contabilidade no exercício da profissão contábil, né? E também as características também qualitativas, ou seja, essas características qualitativas são aspectos das demonstrações contábeis que proporcionam uma maior utilidade informacional. Bem, Bruno, quais são esses princípios de contabilidade? Bem, eu vou pedir aqui um novo slide. Quando nós falamos em princípios de contabilidade, vamos primeiro falar o que vem a ser um princípio. Na verdade, princípios são valores, são regras, são, na verdade, valores norteadores que devem ser observados pelo operador da contabilidade no momento de aplicar a contabilidade. Quais são esses princípios? Bem, atualmente temos os princípios da entidade, da continuidade. Temos o registro pelo
valor original, temos o princípio da competência, temos o princípio da prudência. Então, temos o princípio da entidade, continuidade, registro pelo valor original, competência, prudência e o registro da oportunidade. Eu estava aqui me confundindo com o registro da atualização monetária, mas a atualização monetária é um aspecto hoje do registro pelo valor original, oportunidade. Na verdade, o princípio da atualização monetária ele perdeu o status de princípio contábil. Bem, eu vou falar aqui bem rapidamente sobre cada princípio desse, que como objetivo aqui não é abarcar toda a matéria na sua riqueza de detalhes, não, aqui é tão somente uma revisão. Bem, o princípio da entidade, ele estabelece que você deve fazer a diferenciação de patrimônio, ou seja, você, quando abre uma empresa, por exemplo, você tem seu patrimônio, o patrimônio do sócio é diferente do patrimônio da entidade. Ou seja, você, sócio, não pode utilizar recursos da sua empresa para quitar despesas pessoais. Da mesma forma, você não pode utilizar o seu patrimônio para quitar despesas da empresa. Até porque temos patrimônios aqui, o que, gente? Diferentes. Então, isso que quer dizer o princípio da entidade. Ou seja, você não pode haver a mistura de patrimônios. Ou seja, se você tem uma empresa, por exemplo, o patrimônio da empresa é da empresa, seu patrimônio é seu patrimônio. Você não pode intercambiar recursos, né? Ora, utilizar recursos da empresa para quitar dívidas de responsabilidade sua e da mesma forma utilizar o seu patrimônio para quitar dívidas da empresa. Não pode. Bom, pelo princípio da continuidade, presume-se que a entidade é um ser de duração indeterminada. Ou seja, é uma entidade que há de eterno. Entretanto, esse princípio, né, ele vai impactar na classificação dos elementos patrimoniais, mais precisamente ativo e passivo, né, no prazo de vencimento, principalmente dos ativos. Ou seja, a classificação em circulante, não circulante, a depender, né, da continuidade da empresa, essa continuidade pode impactar nessa classificação. Registro pelo valor original estabelece que nas transações com o mundo real, a entidade deve mensurar, né, essas transações entre ela e o mundo real numa base original. E geralmente esse valor original geralmente é o custo histórico. O que seria esse custo histórico, Bruno? Por exemplo, quando você compra um sapato numa loja, um sapato por R$ 100, então esses R$ 100 é o que? É o custo histórico. Aí vocês podem perguntar, Bruno, não tem a ideia da atualização monetária, que tem alguns itens que sofrem atualização monetária em função do problema da inflação? Sim, tudo bem. Agora, esse princípio estabelece que o valor intrínseco do componente patrimonial, ou seja, do ativo e do passivo, uma vez registrado,
não pode mais ser alterado, com exceção quando você utiliza esses elementos patrimoniais para a construção de outros ou liquidar passivos, enfim. Então, o registro pelo valor original estabelece que você deve registrar o elemento, você deve promover o processo, o primeiro elemento do processo contábil, que é o reconhecimento, de acordo com a originalidade da operação. Isso quer dizer o registro pelo valor original. O registro, o princípio da competência, ele diz o quê? Que as receitas e as despesas devem ser reconhecidas de forma tempestiva e no momento da ocorrência do fato gerador. Ou seja, o princípio da competência diz o quê? Que é receita aquilo que você vendeu, independente ou não do recebimento em dinheiro, e despesa aquilo que você incorreu, independente de saída de caixa, ou seja, saída de desembolso financeiro. O princípio da prudência preconiza que você deve avaliar situações igualmente válidas de reconhecimento dos componentes patrimoniais, de forma tal que você apresente um maior passivo e um menor ativo. Ou seja, eu devo mais daquilo que eu tenho. Então, isso que quer dizer o princípio da prudência. Ou seja, no momento do reconhecimento dos componentes patrimoniais, você deve ser prudente, ou seja, você deve evidenciar em situações tecnicamente válidas aquela que apresente um maior passivo, né, um maior passivo, ou seja, uma maior obrigação com o terceiro e, consequentemente, um menor ativo. O princípio da oportunidade, por sua vez, ele preconiza que você deve registrar o fenômeno econômico objeto da contabilidade de forma tempestiva e íntegra. Um aspecto bem interessante desse princípio é que, mesmo que tecnicamente estimável, você deve reconhecer aquele evento econômico. Ou seja, se você tiver uma estimativa tecnicamente válida e tecnicamente segura, mesmo que você não tenha precisão dos valores a serem reconhecidos, você deve registrá-los para fins de contabilidade. Então, esses são os princípios de contabilidade. Bem, falando agora das características qualitativas, deixa eu escrever aqui na lousa, características qualitativas. Características qualitativas. Então, características qualitativas. Hoje, atualmente, podemos dividir em dois grandes grupos: as características qualitativas fundamentais e as de melhoria. As características fundamentais são a relevância, e a representação fidedigna. E as características de melhoria? As características de melhoria são em quatro. Deixa eu escrevê-las aqui. Você tem a eu escrever de forma vertical, mas vai ficar pior. E temos as características de melhoria. Então, as características de melhoria são a verificabilidade, comparabilidade, temos a verificabilidade, comparabilidade,
compreensibilidade, compreensibilidade e tempestividade. Então, essas são as características de melhoria da informação contábil. Bem, relevância diz respeito ao quê? Que a informação contábil ela deve causar diferenças nas decisões dos usuários, ou seja, uma informação relevante é aquela que causa diferenças nas decisões do usuário. Por exemplo, se eu tenho uma informação A1 e essa informação contábil A1, ela vai proporcionar que o agente econômico tome uma decisão econômica D1. Por outro lado, a partir do momento que você gera uma informação A2, esse usuário da informação vai tomar uma decisão D2. Então, a partir do momento em que eu forneço informações que proporcione alterações, diferenças nas minhas decisões, eu tenho que essa informação ofertada, ela é relevante. Ou seja, é aquela informação contábil que faz ou que proporciona diferenças nas minhas decisões. E temos a representação fidedigna. Essa característica diz que a informação deve ser neutra, ou seja, o preparador das demonstrações contábeis no momento que está confeccionando deve ser neutro, né, e se valer, né, e guiar-se tão somente na informação a ser reportada. Ela deve ser livre de erros, ou seja, informações contábeis livre de erros é informações que, de certa forma, capturou com a acurácia adequada aquele fenômeno econômico a ser reportado pela contabilidade. E livre de vieses, ou seja, as informações reportadas não devem conter julgamentos pessoais daquele que a prepara. Em certas circunstâncias, se faz necessário o uso do julgamento, principalmente como você está trabalhando com estimativas. Mas essa informação contábil ela deve ser livre de vieses, né, cognitivos do agente que está reportando essa informação contábil. E essas características de melhoria, na verdade, essas características de melhoria, ela proporcionam, né, como o próprio nome diz, uma melhoria dessas características fundamentais, que por sua vez, né, quando você tem a união da relevância mais a representação fidedigna, nós temos informações úteis. Então, quando nós estamos falando da informações úteis, na verdade estamos falando da relevância e da representação fidedigna. Bem, voltando a falar sobre a características de melhoria, vamos falar da verificabilidade, que é uma característica de melhoria que consiste em quê? Que quando analistas de mercado, por exemplo, A1, A2, A3, cheguem, né, a conclusões, digamos, C1, a respeito dessas informações contábeis reportadas pela entidade. Claro que isso não quer dizer que eles não vão chegar precisamente a uma mesma conclusão, mas presume-se que analistas diferentes de mercado, por exemplo, cheguem a um consenso a respeito dessa informação reportada. A, a comparabilidade é uma característica da informação contábil que permite que você possa comparar informações contábeis da empresa, bem como de outras empresas integrantes do mesmo setor econômico, ou também você comparar essas informações contábeis por essa mesma empresa ao longo de anos, né? Então, ou seja, você compara consigo mesmo, ou seja, você compara o desempenho dos elementos, dos componentes patrimoniais dessa entidade ao longo dos anos e compara a empresa com outras do setor no qual ela atua.
É, Temos a tempestividade, que a informação contábil ela deve estar de pronto para aquele que a usa. E temos, por fim, a comparabilidade, que também é uma característica da informação contábil. Bem, então, visto isso, gente, a respeito das características das informações contábeis, bem como dos princípios fundamentais de contabilidade e do objeto de estudo da contabilidade, vamos fazer alguns exercícios aqui. Bem, questão de número 1. Julgue como verdadeiro ou falso o seguinte assertivo. A principal finalidade da contabilidade é prover informações para usuários da informação. Bem, gente, como nós vimos anteriormente, essa proposição ela é verdadeira, porque a contabilidade ela tem uma finalidade ou objetivo final, que é o que? Que é prover informações sobre o patrimônio aos mais variados usuários. Então, essa proposição 1 é verdadeira. Bem, vamos para a questão de número 2. Foi uma questão do concurso do agente executivo da SUSEP 2006. O campo de atuação da contabilidade é a entidade econômico-administrativa, cuja classificação quanto aos fins a que se destinam faz-se corretamente dividindo-as em pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não. Pessoas físicas e pessoas jurídicas são conhecidas como entidades contábeis. Entidades. 2. A letra B. Entidades abertas e entidades fechadas? Não. Entidades abertas e entidades fechadas pode ser qualquer outra denominação, mas não o ambiente no qual a contabilidade opera. Entidades públicas e entidades privadas é uma classificação, sim, das entidades onde a contabilidade opera, que chama-se azienda. Azienda é o ambiente onde a contabilidade opera, que é a soma do patrimônio mais a gestão. Então, a partir do momento que eu tenho uma gestão sobre esse patrimônio, eu tenho a figura da azienda. Essa azienda pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E a azienda, uma das classificações é que ela pode ser pública ou privada. Bem, vamos lá continuando a letra D. Então, entidades civis e entidades comerciais? Não, também não é. E por fim, a alternativa é entidades sociais, econômicas e econômico-sociais. Essa é a resposta correta. Entidades sociais são aquelas que não visam o lucro, mas visam tão somente a satisfação, o atendimento da coletividade como um todo. Econômicas são aquelas que visam lucro, principalmente, e econômico-sociais são aquelas que visam lucro, sendo que tal lucro é retornado para os entes que a integram. Bruno, dê um exemplo de entidade social, por exemplo, a associação de moradores, por exemplo, é uma entidade social, é uma entidade que não visa o lucro, ela pode até exercer alguma atividade mercantil, mas o ganho com essa atividade mercantil é voltado para a coletividade como um todo. Entidades econômicas, por exemplo, Banco do Brasil, por exemplo, é uma entidade econômica, uma entidade que visa o lucro. Por fim, uma entidade econômico e social, por exemplo, os fundos de pensão são entidades econômicas sociais, ou seja, é uma entidade que pega os recursos daquelas pessoas que são associadas ao fundo de pensão, aplica esses recursos no mercado financeiro e o ganho obtido com a aplicação desses recursos no mercado financeiro é distribuído para as pessoas que são integrantes desse fundo de pensão. Então, as aziendas é o patrimônio mais a gestão, é o ambiente no qual a contabilidade se opera. Elas podem ser, quanto aos fins, entidades privadas, ou entidades sociais, entidades econômicas e econômico-sociais,
enquanto o corpo que a integra pode ser pública ou privada. Questão de número 3. Essa foi uma questão do antigo técnico do Tesouro Nacional de 1994. O patrimônio que a contabilidade estuda e controla, registrando todas as ocorrências nele verificadas. E estudar e controlar o patrimônio para fornecer informações sobre sua composição e valores, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. As proposições indicam, respectivamente, letra A, o objeto e a finalidade da contabilidade. Bom, o objeto nós vimos em aulas pretéritas que é o patrimônio. E a finalidade ou o objetivo final é prover informações. Então, nós vimos que aqui está o objeto de estudo, que é o patrimônio, e estudar e controlar o patrimônio para fornecer informações. Observe que a própria locução adverbial final, ela está dando a ideia de que de finalidade. Por isso, a letra A é a correta. A letra B não pode ser, que é a finalidade. Nós vimos que o patrimônio é objeto de estudo da contabilidade. O campo de aplicação. O campo de aplicação são as entidades. E o objeto da contabilidade, não. O campo de aplicação e o conceito de contabilidade, não. E a finalidade e as técnicas, não. A finalidade, nós vimos que é prover informações sobre as variações acerca do patrimônio, e as técnicas contábeis, que são análise de balanço, auditoria, demonstrações contábeis e escrituração. Bem, é função econômica da contabilidade apurar o lucro ou prejuízo? Bem, como nós estamos falando de função, ela pode ser uma função administrativa ou econômica. Quando nós estamos falando da função administrativa, nós estamos associando a contabilidade à figura do controle. E quando nós estamos na função econômica, na ideia de apuração. Apuração essa que pode ser lucro ou pode ser prejuízo. Então, considerando essa explicação prévia, qual seria a alternativa? Apurar o lucro ou prejuízo? Resposta da questão. Alternativa A. Ou seja, apurar o lucro ou prejuízo é a função econômica da contabilidade. Controlar o patrimônio, que está na alternativa B? Não. Controlar o patrimônio é função administrativa. Evitar erros e fraudes? Isso aqui, na verdade, é uma das funções da auditoria interna. Auditoria interna. Efetuar o registro dos fatos contábeis? Isso aqui é escrituração. E a alternativa é verificar a autenticidade das operações. Isso aqui pode ser também mais voltado para uma ideia de controle, enquanto a contabilidade, mas não atende, na verdade, o comando da questão, que está querendo saber a função econômica da contabilidade. Então, considerando isso, nosso gabarito é a letra A. Questão de número 5. As técnicas que a contabilidade se utiliza para alcançar os seus objetivos. Vamos lá. Então, vamos fazer uma pequena explanação antes de ir para as respostas. Objetivos da contabilidade. Objetivos da contabilidade podemos dividir em dois grandes grupos. Aquele de objetivos finais, conhecido também como finalidade, que é prover informações, e aqueles objetivos que podem ser divididos em aspectos de controle ou administrativos,
e aquele referente à apuração, que é uma concepção econômica da contabilidade. Bem, para alcançar esses objetivos, a contabilidade se vale de técnicas. Quais são essas técnicas? Análise de balanço, auditoria, demonstrações contábeis e escrituração. Baseado nessa explicação prévia, vamos ver agora quais são as respostas. Escrituração é técnica contábil? Sim. Planejamento é? Não. Então, não é a letra A. Coordenação? Não é. Controle? Não é. Então, não é a alternativa A. Alternativa B. Escrituração é técnica contábil? É sim. Escrituração é técnica contábil? É. Então, balanços é técnica contábil? Bom, balanço é uma demonstração contábil. Na verdade, quando ele fala balanços, mas aí eu tô forçando um pouquinho a barra. Na verdade, eu acho que ele quis dizer balanços patrimoniais. Não vou forçar a barra, eu vou forçar a barra aqui, mas mesmo assim estaria errado, que na verdade seria demonstrações contábeis. O balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis. Inventários, não é técnica contábil. E orçamento também não. Letra C, contabilização é uma técnica contábil? Não. A técnica contábil aqui, na verdade, eu creio que ele quis dizer escrituração. Não está atendendo o comando da questão. Auditoria é técnica contábil? É. Controle não é técnica contábil. E análise de balanço é uma técnica contábil. Vamos para a alternativa. Já vimos a alternativa A, que está errada. A alternativa B, que também está errada. A alternativa C também está errada. Vamos para a letra D. A auditoria é técnica contábil? É. Análise de balanço é técnica contábil? É. Ele utilizou aqui a denominação análise de balanço, mas modernamente falando, seria mais adequado chamar de análise das demonstrações contábeis. Planejamento é técnica contábil? Não. Controle é técnica contábil? Não. Aí sobrou então somente a letra E como resposta correta. Ou seja, auditoria é uma técnica contábil, escrituração, análise de balanço e demonstrações contábeis. Então, gabarito da questão, letra E. Vamos para mais umas para fechar esse vídeo. De acordo com a corrente doutrinária hoje dominante, o objeto e campo de aplicação da contabilidade são respectivamente. Bom, objeto é o patrimônio. Campo de aplicação, o ambiente onde se opera, que é a azienda, que é patrimônio mais gestão. Baseado nessa explicação prévia, qual seria a alternativa correta? Letra A. Créditos e obrigações? Não. Contas da azienda e o seu patrimônio? Também não. Controle dos valores patrimoniais e a administração financeira das empresas? Também não. Patrimônio e a azienda? Sim. O patrimônio é objeto da contabilidade e a azienda, o campo de aplicação da contabilidade, também conhecido onde ambiente no qual a contabilidade opera. Então, a alternativa correta, letra D. Vamos fazer mais uma, somente para acabar logo essa parte de objetos de estudo da contabilidade. Vamos deixar a parte de princípios para outro vídeo. É objeto da contabilidade. Objeto, como nós falamos anteriormente em outras aulas, o objeto da contabilidade é o quê? Patrimônio. Baseado nessa explicação prévia, qual seria a alternativa correta? Bens, direitos e situação líquida? Não. Situação líquida é o patrimônio líquido. Bens e direitos é ativo. E cadê o passivo? Não falou aqui nessa questão, então por isso que ela é errada. Conjunto de haveres, direitos e obrigações
haveres e direitos é a mesma coisa. Então, não está correto porque está faltando o bem, conjunto de bens. Controle da entidade, não. Isso aqui é função administrativa da contabilidade. Conjunto de bens, direitos e obrigações, sim. Isso aqui, na verdade, é o próprio patrimônio. Então, nossa alternativa correta, a letra D. Vamos para a letra E somente para, já que começamos a ler, a evidenciação do patrimônio para que os bancos possam prestar dinheiro às entidades. Também não. Nada a ver de acordo com a explicação feita anteriormente. Então, o gabarito da questão, alternativa, letra D. As técnicas de que a contabilidade se utiliza para alcançar seus objetivos são técnicas contábeis. Técnicas contábeis. Técnicas contábeis são os meios com os quais a contabilidade se vale para alcançar seus objetivos. Bom, então vamos lá. Quais são essas técnicas? Auditoria, análise de balanço, demonstrações contábeis e escrituração. Baseado nessa explicação, vamos ver as alternativas. Letra A, escrituração é técnica contábil? É. Planejamento é? Não. Então, essa alternativa não nos atende. B, escrituração é? Sim. Balanços? Não. Inventário? Também não. Orçamento? Também não. Então, também não nos atende. Contabilização, auditoria, controle e análise de balanço também não nos atende. Nada disso é técnica contábil, até porque o controle é uma função administrativa da contabilidade. A auditoria, análise de balanço, planejamento e controle também não. E por fim, a letra E, auditoria, escrituração, análise de balanço e demonstração contábil. Pelo que está aqui, na verdade, se nós formos observar friamente, nenhuma dessas alternativas atende a nossa explicação prévia. O que são as técnicas contábeis? A auditoria, a análise de balanço, as demonstrações contábeis e a escrituração. Nenhuma questão trouxe isso aqui. Então, na verdade, não existe resposta correta. Então, caberia recurso a essa questão. Certo? Tá bom. Então vamos para a questão de número 10 para fechar isso aqui, essa explicação. Considera-se ramo contábil. Como na verdade a questão fala de ramo contábil, gente, nós leia-se técnicas, as técnicas contábeis. Aí é só analisar. Se você estiver associando o ramo à técnica contábil, então o nosso comando da questão é o que? Letra A, auditoria e análise de balanço, porque essas duas são técnicas da contabilidade, técnicas essas que são utilizadas para alcançar os objetivos da contabilidade. Bem, eu vou parar o vídeo por aqui. E qualquer coisinha vocês entrem em contato comigo. Valeu, obrigado mais uma vez.